Bom dia, nono ano! Hoje nós falaremos sobre o gênero entrevista. Esta é a nossa meta 9. Porém, o gênero entrevista não está na sua apostila de produção textual, ela está na sua apostila de gramática, ok? Então, você vai olhar lá, meta 9, gênero entrevista. Pessoal, no gênero entrevista, a gente tem que ter em conta que se trata de um caráter informativo que está vinculado principalmente nos meios de comunicação. Nesse gênero, uma pessoa, que nós chamamos de entrevistador, vai realizar perguntas a outra pessoa, que nós chamamos de entrevistado. Os tipos de entrevista. Sabemos que tem vários tipos de entrevistas dependendo da intenção pretendida. Você tem entrevista jornalística, entrevista de emprego, entrevista psicológica, entrevista social. E a entrevista pode fazer parte de outros gêneros jornalísticos, como a notícia e a reportagem. Você tem, nas entrevistas, algumas características básicas. Quais são elas? São textos informativos, porque vai te dar informação a respeito de um assunto, ou de alguém que entende sobre determinado assunto. Também pode ser uma entrevista opinativa, certo? Presença do entrevistador e do entrevistado, uma linguagem dialógica e oral. Por que dialógica e oral? Porque normalmente a entrevista é pautada numa fundamentação de perguntas e respostas. Marca do discurso direto. Lembrando, discurso direto é aquele que apresenta fala, é aquele que apresenta o diálogo, certo? E vai ter marca também da subjetividade. Mescla de uma linguagem formal com uma linguagem informal. A estrutura da entrevista se caracteriza pela escolha de um tema, certo? Que isso é muito importante, você estruturar a sua entrevista pautada e centrada num tema específico, a elaboração de um roteiro, certo? O título fica a critério. Tem entrevista que não vai apresentar título. E a revisão daquilo que foi escrito. Aqui eu trouxe um exemplo extraído da revista Bula, de uma entrevista com a Clarice Lispector. O entrevistador pergunta, Clarice Lispector, de onde veio esse Lispector? E a escritora responde, é um nome latino, não é? Eu perguntei a meu pai desde quando havia Lispector na Ucrânia. Ele disse que as gerações e gerações anteriores. Eu suponho que o nome foi rolando, perdendo algumas sílabas e foi formando outra coisa que parece lise, peito em latim. É um nome que, quando escrevi meu primeiro livro, Sérgio Millet, eu era completamente desconhecida, é claro. Diz assim, essa escritora de nome desagradável, certamente um pseudônimo, não era. Era meu nome mesmo. Você chegou a conhecer o Sérgio Millet pessoalmente? O entrevistador pergunta, ao que a Clarice Lispector responde, nunca, porque eu publiquei o meu livro e fui embora do Brasil, porque eu me casei com um diplomata brasileiro, de modo que não conhecia as pessoas que escreveram sobre mim. Então veja, para que serve a entrevista? Para você conhecer um pouquinho mais sobre o entrevistado ou sobre aquilo que o entrevistado faz. Tranquilo? Pessoal, por hoje é isso. Beijo grande para vocês e até a próxima aula.